Oi, eu sou a Kátia Rodrigues, psicóloga aqui no Instituto Kátia Rodrigues. E essa semana eu fiz a minha primeira live e um monte de gente no direct veio me procurar e fizeram perguntas, ficaram muito interessados no tema, mas o que me chamou muita atenção foi que as pessoas me perguntaram sobre mim, sobre a minha trajetória, quem eu sou, o que eu faço, o que eu acredito. Então eu resolvi fazer esse filme agora para tirar essas dúvidas, né? Para me apresentar para vocês que me acompanham por aqui, que me seguem, que muitas vezes comentam, mas não me conhecem ainda tão bem, né? Muito bem, quem que eu sou? Eu sou uma menina latino-americana de família humilde que tá aí pedalando para construir uma cidade melhor, um país melhor, um mundo melhor, né? Eu acho que todos estamos aí nessa mesma jornada. Falando um pouquinho sobre mim, eu me lembro que desde muito cedo eu tenho vontade de estudar, eu tenho sede por viver e eu tenho sede por aprender. Eu recordo que lá nos anos 70, quando eu nasci, os meus pais achavam que a criança não precisava ir tão cedo para a escola. O que, de certa forma, eu acredito hoje, que sou adulta, que não precisa ir um bebezinho para a escola. Mas ali com 3 ou 4 anos, eu comecei a perguntar para os meus pais por que eu não ia para a escola. Eu via criança, tinha uma escola na minha rua, então eu via as crianças indo e eu ficava muito interessada em ir. Aí minha avó, minha mãe, meu pai, que eram os adultos que cuidavam de mim, me explicavam o que uma criança faz na escola. E eu sinto que até com uma intenção de que eu não fosse curtir a ideia de ficar lá estudando. Mas quanto mais eles falavam, mais eu tinha vontade de ir frequentar aquele lugar. E com 5 anos eu entrei na pré-escola, onde eu tive uma experiência maravilhosa. Eu estudei numa escola pública construtivista aqui do estado de São Paulo. E era um projeto piloto na época para que as teorias de Jean Piaget e da Emília Ferreiro fossem testadas para ver se era bom para as crianças do estado. Esse projeto eu acho que não foi aplicado em todo o estado de São Paulo, infelizmente. Mas para minha felicidade, eu fui educada nesse sistema, que é um sistema que valoriza a criatividade, que valoriza mais a aprendizagem do que a decoreba. Isso fez muito bem para mim enquanto pessoa. Eu sou muito grata pela vida ter me direcionado para essa escola. E lá eu estudei os primeiros anos de vida, me envolvi em projetos, às vezes sociais, às vezes ecológicos, dentro da própria escola, mas eu era uma menina relativamente tímida na minha infância. A partir da adolescência que eu comecei a ser mais comunicativa, comecei a participar mais de grupos, né? E aí na adolescência eu já no ensino médio, né? Naquele tempo a gente chamava de colegial. Eu comecei a participar do jornal da escola, dos grupos da comunidade, da igreja, então, com palestras, com aprendizagem sobre o desenvolvimento humano. E tudo isso me ajudou a escolher o rumo da minha carreira, porque eu não venho de uma família de intelectuais, nem de uma família de psicólogos, né? Os meus pais são migrantes, os dois, o meu pai é imigrante, a minha mãe é imigrante, são pessoas humildes, com pouca escolarização, muito trabalhadoras, com princípios bem sólidos, me transferiram isso e sempre trabalharam com comércio. Né? E eu, inclusive, desde os 7 anos de idade, ajudo os meus pais no comércio deles, trabalhei com eles até os 26 anos. Então, durante todo o meu curso universitário, eu trabalhava com os meus pais, além de fazer a faculdade. E quando concluí a faculdade, eu ainda continuei trabalhando 1 ano com os meus pais até consolidar a carreira na psicologia.
né? Mas foi nesse período aí do ensino médio que eu estava estudando magistério, que eu tinha uma participação bem ativa na igreja, da qual eu pertencia na época, em que eu fui me interessando pelos assuntos de desenvolvimento do ser humano. Né? Sempre me interessou como as pessoas sentem, o que elas pensam, como se relacionam, e aí isso me ajudou a direcionar a escolha profissional para psicologia. Eu lembro que um amigo me ajudou muito, porque eu não acreditava que eu pudesse fazer faculdade, a não ser que fosse uma faculdade pública. E assim que eu saí do ensino médio de uma escola pública, eu não passei no vestibular para uma universidade pública por um ponto. Aí eu pensei, vou fazer um cursinho, no próximo ano eu tento e tal. E nisso um amigo chegou em mim e falou, olha, tem uma universidade muito boa, que tem mensalidades acessíveis, naquela época era bem acessível mesmo, mas mesmo assim era difícil para mim. E me trouxe o manual de inscrição. Aquele tempo não era nada digital, pessoal, era tudo no papel mesmo e tal. Então ele trouxe para mim em casa, a gente se reuniu, ele falou, Kátia, eu acho que você deve prestar essa universidade. Foi aí que eu prestei e passei em 5º lugar no vestibular de psicologia do Mackenzie. É a primeira aluna na classificação que era formada por ensino médio na escola pública, né? Então, a primeira colocação de aluno de escola pública daquele ano era o meu nome. Então, eu fiquei muito feliz, muito honrada, porque é um vestibular difícil até os dias de hoje, todo mundo sabe, tem até cursinho especializado para passar lá. Fiquei muito feliz. E quando eu entrei, logo no primeiro ano eu fiz pedido de bolsa de estudos, porque minha família não conseguia arcar com a mensalidade, mesmo sendo uma das mensalidades mais em conta na época. Eu consegui bolsa de estudos. Então eu fui bolsista por mérito acadêmico e por necessidade socioeconômica. Então, primeiro por necessidade socioeconômica, eu consegui 70% de bolsa no Mackenzie, e depois, no penúltimo ano, eles sem eu pedir nada, me concederam 100% de bolsa por mérito acadêmico. E isso me ajudou muito na minha carreira, foi um facilitador, me abriu muitas portas. Estudar nessa universidade me fez conhecer outros pontos de vista, alguns dos quais eu discordo, inclusive até hoje, mas que é importante você conhecer, compreender a lógica interna até para se posicionar contrariamente. Conheci muita gente boa, colegas maravilhosos de turma, e principalmente professores, alguns dos quais se tornaram meus amigos. E um deles, que é o professor Antônio Maspoli, meu amigo até hoje, ele foi meu orientador do TCC. E né, nas reuniões de orientação do meu trabalho, eu falava para ele das minhas angústias juvenis, do que eu gostaria de fazer, e ele me incentivou a entrar num mestrado. Então eu prestei a prova de classificação, de entrada no mestrado em algumas universidades de São Paulo, e eu passei em todas e escolhi fazer Ciências da Religião na PUC São Paulo, que foi outra etapa maravilhosa da minha vida. E eu entrei na PUC, gente, eu não tinha um tostão furado na carteira. Eu tava saindo de um relacionamento muito difícil, fracassou meu relacionamento com o rapaz com quem eu estava. Eu não tinha grana, né? Eu tava assim, sem lenço, sem documento. E aí eu resolvi arriscar. Eu tinha um carrinho, meia boca, eu vendi o carro e paguei, ó, pra vocês terem ideia, o carro que eu vendi pagava 6 meses da mensalidade do curso de pós-graduação. E eu arrisquei. Meu pai ficou louco comigo. Falou, como que você faz uma coisa dessa, minha filha? O carro é um bem. Eu falei, pai, mas o conhecimento é um bem maior. Eu amo estudar. Mas, Kátia, e se você não conseguir bolsa, como é que você vai fazer? Aí você vai ficar sem o carro e sem diploma. Eu falei, mas o conhecimento que eu vou ter lá nesses 6 meses vão valer a pena.
E assim que eu entrei, eu já entrei com um pedido de bolsa de estudos para fazer o mestrado, e em 3 meses eu consegui. Então a PUC também foi um veículo, a PUC, o CNPq e depois a CAPES, também foram meios de benefício que eu tive na vida, que me auxiliaram, que me ajudaram demais, né? Porque viabilizou que uma moça da periferia, uma moça de origem muito humilde, de família muito humilde, conseguisse ascender culturalmente para um nível de um estudo stricto sensu no mestrado. Então eu fui fazer mestrado, olha, eu acho que foram anos maravilhosos. Eu me sentia excitadíssima. Os meus olhos brilhavam o tempo inteiro, cada uma daquelas aulas, eu não queria faltar nenhuma. Foi um período muito, muito enriquecedor, criativo na minha vida. E aí eu desenvolvi o meu projeto de mestrado, fui orientada por duas pessoas maravilhosas, que é a professora Maria José Rosado, a Zeca, que fortaleceu os conhecimentos sociais, né, da sociologia em mim, a questão dos direitos humanos, dos direitos de gênero. Maria José, não tenho palavras para dizer quanto que a Zeca me ajudou, né? E depois a Zeca, no meio do meu processo de pós-doutorado, ela foi para os Estados Unidos como professora convidada de uma universidade lá, e eu precisava, né, porque você tem prazo, não é o tempo que você quiser, você tem que entregar no prazo a tua tese. E aí, então, eu troquei de orientador por conta dessa viagem da Zeca, e fui super beneficiada também, porque encontrei uma das pessoas mais importantes na minha vida, que foi o professor Edênio Vale, da PUC. Edênio Vale é outra pessoa que eu não tenho palavras para agradecer como foi importante na minha vida. Que homem sábio, que homem culto, que homem profundo, ele não faz uma leitura superficial das coisas, e me ensinou a desenvolver muito espírito crítico. Então foi super importante para mim o período do mestrado. Quando eu acabei o mestrado, eu fui convidada para dar aula numa universidade pequena aqui de São Paulo, e dei aula lá por um ano. Nesse tempo, né, depois que eu dei aula lá um ano, o meu professor, que foi meu orientador de conclusão de curso lá na faculdade, no Mackenzie, me chamou para tomar um café. E perguntou como eu tava, eu falei que tinha terminado o mestrado, que estava dando aula nessa faculdade. Ele falou, sério? Então, tá, tudo bem. Passou uns 2 meses, eu recebi um telefonema me convidando para dar aulas no Mackenzie. Esse professor era coordenador, diretor, na verdade, numa área lá dentro, que é o professor Antônio Maspo, e outra pessoa que eu não tenho palavras para agradecer, como me ajudou, como me orientou na vida, na carreira e tudo mais. Ele me chamou, me indicou para a coordenadora, e a coordenadora fez entrevista comigo, gostou do que eu apresentava e me contratou. E aí eu fiquei 10 anos lecionando no Mackenzie, lecionei muitas disciplinas, lecionei ética e cidadania, ciências políticas, técnicas de exame psicológico, fiz orientação de atendimentos clínicos, né? Quando os alunos da psicologia começam a atender na clínica, fiz orientação de trabalhos de pesquisa. Olha, foi um outro tempo riquíssimo, onde eu fiz muitos amigos especiais que estão comigo na minha vida até hoje. E nesse período em que eu era professora no Mackenzie, eu entrei na USP para fazer o meu doutorado. Fiz um ano de disciplinas no programa de psicologia social com o professor Geraldo Paiva, que orientou meus estudos, que foi maravilhoso para mim, mas que eu não conseguia conciliar os estudos dentro do grupo de estudos do professor Geraldo e o meu trabalho, que eu já era professora acadêmica. Estava conflitando os horários e as atividades. Então eu pedi
uma transferência e voltei para a PUC, onde eu terminei o meu doutorado, porque daí os horários encaixavam melhor com os meus, e foi também uma experiência ótima, porque foi uma continuação, né? E aí, assim, o que eu vim estudando nesse tempo todo de faculdade e de pós-graduação? Eu fiz todo um processo de estudos de espiritualidade e gênero. Então, eu estudei primeiro a sexualidade feminina e a religião. Eu estudei, porque assim, eu percebi como que a mulher, sobretudo na cultura brasileira, tem um papel central na família, né? E aí eu falei, não, vou estudar mulher, né? E mulher influencia muito na cultura, influencia na educação, vou estudar essa questão de gênero. E aí comecei a perceber questões de crença e de espiritualidade. Então, fiz esse estudo, estudei personagens como Lilith, Eva, Maria, outras personagens femininas na tradição cultural judaico-cristã, e entendendo essas personagens como arquétipo da dinâmica psíquica na mentalidade ocidental, por influência da tradição judaico-cristã, eu fiz todo um estudo da psique feminina, foi muito legal. Depois, no mestrado, eu estudei sexualidade e espiritualidade, então eu estudei grandes tabus do cristianismo, como divórcio, aborto, homossexualidade, e quais eram as posições religiosas e quais eram os impactos para as mulheres que se declaravam cristãs na vivência pessoal de suas vidas. Então, eu fiz uma triangulação entre psicologia, o comportamento, a crença, a espiritualidade e a moral, essa dinâmica das proibições e dos tabus religiosos. Um estudo também super importante, me consolidou muito conhecimento. E, por fim, eu fui fazer pós-doutorado. No pós-doutorado, pulei uma etapa. Isso eu fiz tudo no mestrado. No doutorado, eu peguei uma dessas questões tabus e me aprofundei, que foi a questão da maternidade, que foi muito interessante, porque eu não era mãe ainda. Eu achava que se eu fosse mãe poderia influenciar o meu olhar. Não ser mãe, eu teria que realmente ouvir o que as mães me falavam sobre ter filhos e qual a dinâmica espiritual disso para as mulheres e tal. Foi muito legal porque eu fiz um estudo comparado entre dois grupos sociais muito distintos, mulheres da classe média que planejaram, desejaram ter esses filhos com famílias estruturadas, e a experiência mística na maternidade para elas comparada com um grupo de mulheres que estavam em situação de desamparo social, estavam abrigadas num centro de amparo para gestantes que existe aqui na minha cidade, São Paulo, que é um amparo maternal. Então, eu entrevistei essas pessoas e depois comparei os dados, também foi outro estudo muito enriquecedor. Durante esses anos todos que eu fiquei no Mackenzie, lá eu tinha um laboratório de pesquisa também, como professora acadêmica a gente faz essas coisas, e esse laboratório de pesquisas a gente estudava conhecimento, cultura, então assim, era um grande guarda-chuva, né, porque a gente estudava comportamento, conhecimento e cultura. Nesse laboratório a gente focou em dois temas, a gente tinha duas linhas, dois grupos diferentes de pesquisa que eu orientava, um que estudava arte e comportamento, arte e psicologia, e o outro que estudou a questão da felicidade. Então a gente estudava ética, a gente estudava desenvolvimento pessoal e essas questões. E a questão da arte me chamou muito a atenção. Então, quando eu fui para o pós-doutorado, que foi em ciências da religião também, eu não fiz um estudo mais de gênero. Então, eu tinha feito já 3 estudos de gênero e espiritualidade, e eu passei para um estudo de arte e espiritualidade, em que eu estudei as peças de argila, de barro, feito pelos artistas populares de Tracunhaém, em Pernambuco.
né? E significado, simbologia e todos os aspectos arquetípicos que essas imagens traziam. Foi um estudo ótimo. E em 2013, eu parei de lecionar no Mackenzie. Fiquei 4 anos assistindo o professor Edênio como aluna de pós-doutorado, né? Ele era meu orientador de pós-doutorado, então eu fiquei assistindo ele na PUC, eu era assistente do professor. E em 2014, 2015 para cá, eu sou professora convidada do Instituto Freedom, onde eu faço algumas aulas esporadicamente, né? Então essa foi a minha trajetória acadêmica até aqui. Paralelamente a isso, desde 2000, quando eu me formei, até hoje, nunca deixei a clínica. Eu me formei 2 meses depois, eu já tinha paciente e até hoje nunca deixei a clínica. A clínica tem sido uma constante na minha vida, que tem me trazido muito conhecimento, muito despertar, muito desenvolvimento profissional, porque é um desafio. Quando você é psicólogo clínico, você se coloca à disposição de escutar, acolher a pessoa que te procura, né? E você não sabe o que vai sair dali, né? Você senta-se ali e as pessoas te procuram com os temas mais variados. Uns com problema no casamento, uns com problema para encontrar um parceiro, outros com problemas de saúde física, outros com problemas de saúde mental, outros com problemas relacionados ao trabalho, a não saber que carreira quer conduzir a sua vida. Então, assim, são diversas questões que surgem no meu dia a dia profissional, de diferentes intensidades, de diferentes naturezas, e que nos obriga a constantemente estar pedalando, né? Eu brinco aqui em casa que a vida do psicólogo clínico é um laboratório, porque você vai tendo que aprender o tempo inteiro, estudar o tempo inteiro, para poder dar conta no consultório das demandas que vão chegando, né? Então é isso. Aí eu quero deixar aqui o espaço aberto para vocês, se vocês se sentirem. Eu acho que tem outra coisa que eu esqueci de falar. Eu também fiz outras especializações. Eu fiz uma especialização na Universidade de León, na Espanha, em saúde mental. Tinha esquecido dela, né? E muitos congressos, cursos, o tempo inteiro a gente tá estudando. Vocês que me acompanham aqui veem que pelo menos uma vez por mês eu tô em algum curso, alguma dinâmica, alguma vivência, né? E essa especialização que eu fiz na Universidade de León, na Espanha, ela foi muito rica, porque ela me trouxe uma visão das patologias, né, mentais e daquilo que nós temos como espectro de normalidade, em que todo mundo, como diz o ditado, de médico e de louco tem um pouco, né? Então, foi muito bom, porque me deu uma perspectiva de, ao invés de focar na doença mental, vamos focar na saúde mental. E acho que tem sido esse o meu propósito, né? Hoje, aqui no Instituto Kátia Rodrigues, o que funciona, né? Eu tenho algumas parcerias de trabalho com outros terapeutas, em que a gente oferece psicoterapia para crianças, adolescentes, adultos e casais, sempre numa abordagem junguiana. Nesse momento a gente tem só parceiros da psicologia junguiana. A gente tem oferecido cursos livres, mandalas, qualidade de vida. Vocês devem ter visto aí em alguns momentos meditação ativa. Então são cursos práticos para a pessoa, que não são cursos teóricos para você aprender teoria da psicologia, são cursos práticos em que você vem e aprende técnicas, adquire ferramentas para usar no seu dia a dia como ser humano,
né? Então, a gente fez aí um de autoestima e automaquiagem, que foi muito legal. A gente teve algumas vivências em parques, em feiras, tem sido uma experiência muito bacana. A gente tem cursos de desenvolvimento pessoal que são aí mais técnicos, mais teóricos, né? Além disso, a gente tem aqui supervisão de outros psicólogos. Então, você que é psicólogo, psicóloga, começo de carreira, precisa de uma orientação de um profissional mais experiente, traz o caso e a gente faz uma junta clínica, né? Para quem não é da psicologia, não sabe como funciona, faz uma junta clínica e discute os casos juntos, e esses casos são orientados por mim. A gente também tem grupo de estudos. Nesse ano eu vou retomar o grupo que eu tinha no Mackenzie, que é um grupo de estudos de comportamento e cultura, e que não é fechado a psicólogos, é um grupo multidisciplinar, aberto para outros profissionais da área de humanas, né? É a novidade que a gente tem agora. A gente está produzindo alguns cursos que são digitais, que serão colocados em plataformas de ensino à distância para. E vamos fazer os dois tipos. Uns cursos que são mais teóricos para formação de psicólogos e outros cursos que são abertos para qualquer pessoa que queira o seu autodesenvolvimento, né? Então, eu acho que é isso. Eu acabei falando um pouquinho aqui dos produtos, dos nossos objetivos de trabalho, como psicóloga, no que eu acredito. Eu acredito que é possível nos amarmos através desse amor, transformarmos aquilo que nos espeta de uma forma mais lapidada dentro da nossa própria vida, não é? Falei aqui um pouco das dificuldades que eu enfrentei nesse meu percurso, sobretudo dificuldades econômicas, tive muitas, né, no começo da carreira, mas como que fui superando todas elas com muita fé, com muito, sabe, acreditando mesmo que eu podia colaborar e que eu podia receber ajuda, e eu fui buscando e fui encontrando essa ajuda. E é por isso que hoje eu tenho essa crença de que é mútuo, é na comunidade que a gente cresce, é na relação um com o outro, né? Então, é assim que funciona aqui o Instituto Kátia Rodrigues. Quando a gente pode, a gente tá ajudando e vai sendo uma troca sempre. E aí, eu fico aqui aberta para vocês que me fizeram essas perguntas durante essa semana toda aí, no direct. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas e quiserem saber mais sobre a minha carreira, sobre as minhas especializações, etc., é só mandar as perguntas que eu gravo um novo vídeo, tá bom? Muito obrigada para quem ficou até agora e escutou essa breve história de como foram os meus passos profissionais até aqui. Um beijão para todos vocês.